Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, é uma alegria, é uma honra muito grande estar aqui novamente para te entregar uma palavra de Deus. A Bíblia é comparada a um alimento espiritual e o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu creio que hoje a palavra vai trazer vida para nós, vai trazer um ânimo novo, vai nos renovar espiritualmente. E o Senhor já me mostrou algumas coisas específicas que eu quero trazer aqui para você hoje, e eu tenho certeza, vai te libertar de uma vez por todas de tudo aquilo que amarrava a sua vida e muitas vezes você pensava que estava no caminho certo, mas não estava. Eu vou te mostrar isso hoje, tenho certeza vai ser uma bênção, amém? E no final, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, o seu trabalho. Nós vamos também orar por aquela situação que tem roubado a sua paz e tem feito você se entristecer muitas das vezes. As pessoas olham para você e pensam que você está sempre alegre, sempre com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe o aperto que está o seu coração. Eu consigo ver aqui no Espírito que muitas mulheres que estão me ouvindo agora estão bem para todo mundo, mas o seu interior está machucado. Quantas mulheres agora estão tristes no casamento? Eu consigo sentir aqui agora a dor de uma mulher que se sente como uma viúva de um marido vivo. Essa mulher não sabe mais o que fazer no casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, busque ao Senhor a cada dia, busque mais. Eu sei que você já tem orado, você tem pedido a Deus, mas estreite o seu relacionamento com o Senhor, que Ele seja o seu marido, que Ele seja o seu parceiro, que Ele seja o seu pai, o seu amigo, amém? Que Ele preencha o seu coração de uma maneira tão grande que essa dor saia do seu coração. Eu confesso uma coisa para vocês, irmãos, eu tenho muita dificuldade de chorar, sabe? Mas quando eu estou na presença de Deus, eu choro como uma criança. Quando eu sinto o toque maravilhoso do Espírito Santo, aquilo me preenche de uma maneira tão forte que não dá vontade de perder aquela presença nunca mais. Mas eu sei também que Deus muitas vezes não manifesta a tua presença, a sua glória, porque Ele quer nos ensinar a viver pela fé, a não depender dos nossos sentimentos para buscar a Deus. E eu falo isso porque tem pessoas que, quando sentem que Deus está com elas, elas estão felizes, alegres. Mas quando elas não sentem mais a glória, a presença de Deus, elas não conseguem ver uma saída, elas se desesperam, porque acham que Deus as abandonou. E não é assim, irmãos. Sabe quando um pai vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta? Ele ensina ele e vai segurando atrás, apoiando, mas quando ele percebe que o filho precisa andar sozinho, que chegou o momento dele se libertar e começar a andar sozinho, ele continua dando palavras de apoio, mas ele já não acompanha mais de perto. Por quê? Ele quer que aquele filho aprenda a andar sozinho. E então, irmãos, é assim que Deus faz conosco. Muitas vezes, Deus ele fica em silêncio, não porque Ele não está conosco, mas porque Ele quer ver a gente dar passos de fé. Glória a Deus. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje, muitas pessoas vão sair dessa depressão, dessa angústia, desse deserto, porque tomaram uma decisão, eu creio. E eu quero agradecer também a todos vocês do Brasil, de fora do Brasil, vários lugares do mundo que têm acompanhado as orações. Vocês não sabem o quanto isso me fortalece. Para mim também não é fácil, porque o inimigo se levanta muito contra essa obra, mas Deus tem dado a vitória. E eu sempre deixo claro que aqui eu não falo de religião, eu não perco tempo falando disso, eu falo apenas do amor de Deus. Porque o amor de Deus é que transforma nossas vidas. E muitas vezes o amor de Deus, ele nos confronta. Às vezes a gente acha que amar é bajular alguém. Não, amor não é bajulação. Amor é falar a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. E por isso eu trago sempre a mensagem do Evangelho, porque foi esta mensagem que me libertou. A verdade os libertará, como disse Jesus. Amém? Então eu vou começar com a palavra de hoje. Eu só peço uma coisa a você. Você que ainda não se inscreveu, clique no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo, ative o sininho da notificação e se você deseja fazer parte do meu ministério e contribuir com instituições de caridade, é só você clicar nesse botão embaixo do vídeo que está escrito Seja Membro. Se você se tornar membro hoje do meu canal,
eu vou te dar 2 livros digitais que eu escrevi com muito carinho para te fortalecer na caminhada com Deus, tá bom? Então nós vamos começar agora com este momento da palavra e em seguida nós iremos orar. Eu quero ler com você um trecho do livro do profeta Isaías que nos faz um alerta muito importante nos dias de hoje. Olha o que está escrito: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Amém? Irmãos, aqui no capítulo 5 do livro de Isaías, o profeta está anunciando os julgamentos de Deus sobre Judá por causa do seu comportamento pecaminoso. Então o Senhor diz que aquele povo produziu o mau fruto da injustiça, da maldade que estava em seus corações e fez com que eles acreditassem que coisas ruins eram boas. E um grande problema que estava acontecendo em Judá naquela época era a embriaguez generalizada. Irmãos, as pessoas se levantavam cedo de manhã para começar a beber álcool e elas continuavam até a tarde da noite. É isso que está escrito em Isaías 5, o versículo 11. Então eles ficavam se embriagando o dia todo e em vez de respeitar a obra de Deus, em vez de respeitar a palavra do profeta, eles começavam a zombar, eles começavam a achar que nada de ruim poderia acontecer com eles e eles continuavam se envolvendo nos pecados e na bebedeira. E o pior de tudo isso é que eles não viam esses pecados como algo mal e em vez disso eles diziam que era algo bom. E se continuarmos lendo essa passagem, nós vamos ver que o profeta Isaías ele ficou muito triste porque aquelas pessoas que antes serviam a Deus, eram tão fiéis ao Senhor, agora elas tinham se afastado ao ponto de nem saber mais se algo vinha ou não de Deus. E será que isso se parece também com esse tempo que nós estamos vivendo hoje? Irmãos, as pessoas hoje elas nem sabem mais o que é certo e o que é errado. Tudo ficou relativo. As pessoas que antes conheciam a Deus, antes frequentavam as vigílias de oração, frequentavam a igreja, agora estão se levantando contra a igreja. Quantos irmãos, quantos cantores gospel aí se afastaram, se desviaram? Quantos pastores estão deixando de pregar a palavra porque nem acreditam mais que é a verdade, que a palavra liberta? Então o que nós lemos no livro de Isaías, que foi escrito há 2.400 anos atrás, continua muito atual nos nossos dias. Talvez mais do que nunca, porque nós estamos rodeados, irmãos, de ensinamentos falsos, filosofias malignas que desafiam a verdade da palavra de Deus. Nós vemos também uma luta do diabo não somente com pessoas de Deus, pessoas que são da igreja, não, mas também na sociedade, por meio da internet, da televisão. As pessoas têm rejeitado a Bíblia e criado uma resistência muito forte às coisas de Deus, como se o que elas fizessem hoje fosse totalmente aprovado. Isso porque as novelas, isso porque os programas de reality show, não somente isso, mas tudo tem contribuído para que as pessoas se sintam livres para fazer o que quiser. Irmãos, esse é o espírito do anticristo que já tem operado neste mundo. É isso que a Bíblia diz. O espírito do anticristo atua em todas as camadas da sociedade e mostra que é algo bonito fazer algo errado. Lembra daquela novela da Globo que o título era Na Cor do Pecado? Olha que absurdo, irmãos, mostrando que o pecado é uma coisa boa. E aí eles usam pessoas bonitas, porque sabem que as pessoas elas gostam de ver a aparência. E a Bíblia diz sobre isso, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então eles celebram aquilo que é errado. E aí confrontam aqueles que estão querendo fazer o que é certo, dizendo que eles é que estão errados. Irmãos, olha a inversão de valores aí. Eu sei que eu poderia citar aqui muitas coisas erradas que a gente vê na televisão. Eu não preciso falar especificamente. Você já sabe o que tem acontecido no mundo. É uma inversão de valores tremenda. Inclusive, eles estão chamando a nossa época de pós-verdade. Ou seja, a verdade ficou lá atrás. E hoje o que nós estamos seguindo é uma verdade relativa. Irmãos, é muito triste saber disso. Quando você prega a verdade, quando você defende o que você acredita, as pessoas elas dizem, isso é verdade para você, para mim não é. Olha que absurdo, irmãos. Então, nós precisamos vigiar, ter muito discernimento para que a gente saiba distinguir entre a verdade e o erro, independente do que a cultura ao nosso redor diz, tá bom? E o que mais me preocupa, irmãos, sabe o que é? São pessoas dizendo que são filhos, filhas de Deus, que amam a Deus,
mais elas estão apoiando o que é errado, tudo por medo de um cancelamento na internet. Eu sei que hoje em dia existe uma pressão para que a gente não pregue a verdade, mas nós devemos pensar se realmente queremos agradar homens ou queremos agradar a Deus. Então pare por um momento, faça uma reflexão aí. Será que você não tem agido como o povo de Judá? Será que existe algum pecado que você tem praticado tanto que você nem acredita mais que é errado aos olhos do Senhor? Pode ser o vício da bebida, pode ser um cigarro, pode ser a pornografia. Tem também aquelas pessoas que ficaram tão acostumadas em falar palavrão, a mentir, a trair e a enganar o seu próximo que elas nem se incomodam mais. Afinal de contas, todo mundo faz, todo mundo fala isso, não é verdade? Só que, irmãos, nós devemos ter o temor do Senhor. E ter o temor não é ter medo de Deus, mas é ter um respeito, uma reverência, sabendo que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E tem muitas pessoas brincando com coisa séria. Irmãos, com coisas espirituais não se brinca. É claro que hoje na internet, principalmente no Instagram, no Facebook, nós vemos pessoas colocando vídeos engraçados do meio cristão. E tem muitas pessoas que não querem se converter, não querem ir para os caminhos do Senhor, porque eles pensam assim: ué, se nem entre vocês, no meio de vocês que deveria ter amor, respeito, nem assim vocês conseguem praticar, por que vocês querem então que eu siga o que diz a Bíblia? Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado também, tá certo? Não fique dando ibope para esse tipo de conteúdo, não fique compartilhando. Isso aí só tem denegrido a imagem do cristianismo, e eu creio também que Satanás, ele muitas vezes se aproveita disso, sabe? Para que a igreja perca o crédito, para que a nossa mensagem perca o valor. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, e quando a gente realmente prega a palavra, Deus ele opera, Deus ele transforma as pessoas. Amém? A Bíblia diz, irmãos, lá em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 4, que o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creem, para que essas pessoas não consigam ver a luz do Evangelho e elas não entendam a mensagem de que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós sabemos que o Deus deste mundo, o diabo é quem tem governado este mundo, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, eles rejeitam Jesus o tempo todo, e aí as pessoas dão brechas para o inimigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado se nós também não temos contribuído para o aumento dos pecados no mundo. Nós devemos antes rejeitar essas coisas e pedir a Deus que nos ajude a nos libertar de todo o mal. Amém? Que Deus nos ajude a nos manter livres de qualquer contaminação, que a gente venha pensar de forma diferente. E só para a gente encerrar, antes de eu começar a orar por você, eu quero que você leia também o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, para você ver que nós já estamos vivendo nos últimos dias. Irmão, se você tem dúvida se nós estamos no fim dos tempos, leia essa passagem de 2 Timóteo, eu vou ler para você. Olha o que está escrito. Nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Olha que palavra forte, irmãos. Olha que mensagem que o Espírito Santo está nos trazendo hoje. E aqui está dizendo, nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Irmãos, eu sei, nós estamos vivendo esse tempo. É tempo difícil. Oh, como é difícil viver neste mundo, não é verdade? Como é difícil você permanecer puro, em santidade, diante de tanta sujeira. Mas a Bíblia diz no Salmo 119 que a palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Por isso, irmãos, eu quero que vocês continuem comigo aqui, porque aqui eu só prego a palavra. É isso que mudou a minha vida. Se hoje eu tenho paz no coração, eu sou uma pessoa feliz, realizada. Se hoje eu tenho o amor de Deus e a salvação, é por causa da verdade. Eu ouvi primeiramente uma palavra dura, de confronto, de arrependimento. E quando eu entreguei minha vida para Jesus,
Aí então eu comecei a experimentar a bondade e a fidelidade de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que se nós renovarmos a nossa mente e não seguirmos os rumos deste mundo, nós começaremos a experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Você quer isso para a sua vida? Você quer experimentar a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus todo dia? Então, renove a sua mente, pare de pensar como as pessoas aí fora, pare de seguir os rumos deste mundo e você vai ver Deus te abençoando. Amém? Então agora nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor e eu quero que você saiba que acima de tudo, a nossa luta, irmãos, é espiritual. A nossa luta não é contra as pessoas que levantam bandeiras, defendendo ideologias, liberação de drogas, aborto. A nossa luta não é contra essas pessoas, irmãos. A nossa luta é espiritual contra o inimigo de nossas almas. Ele quer nos desencorajar, ele quer que a gente perca a nossa fé, a nossa força e a nossa esperança. Mas nós conhecemos o Deus que servimos. E esse Deus é quem nos fortalece quando a gente se posiciona da maneira correta, tá bom? Então, se você puder, você vai fechar os seus olhos, eu quero orar por você. E eu te peço que no final, quando terminar a oração, que você compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença neste momento, juntamente com os meus irmãos em Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela nossa existência. Obrigado pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo que envolve a nossa vida. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos capacite a fazer a Tua vontade. Não é fácil, Deus. Muitas são as lutas, muitas são as tentações para nos afastarmos da Tua vontade, do propósito, do caminho que o Senhor tem para nós. Mas nós te pedimos aqui agora, Senhor, nos dá força, nos capacite, Deus. Muitas são as aflições também, Senhor, mas nós queremos carregar a cruz até o fim. E te pedimos, Jesus, que o Senhor nos ajude a lutar contra o pecado. Nós queremos chamar o mal de mal e bem de bem. Não queremos inverter os valores, porque isso é abominação aos olhos do Senhor. Pai, a nossa geração tem se perdido em muitos caminhos tortuosos. Essa geração tem valorizado mais os prazeres mundanos do que a Tua verdade. Ela tem valorizado mais as opiniões do que a Tua palavra, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por tantas coisas erradas, por tantas vezes, meu Pai, que as pessoas que conhecem a Tua palavra têm se afastado, têm se desviado porque não estão suportando viver neste mundo. Pai, nos ajude a permanecer fiéis até o fim. A Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo e receberá a coroa da vitória. Senhor, nós cremos, Pai, que enquanto estivermos aqui, passaremos por lutas, mas o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é nessa promessa que nós nos agarramos, meu Pai. E eu te peço agora em favor deste irmão e desta irmã. Todo dia eles têm orado comigo, meu Deus. Eu peço, transforma o coração deles. Não deixe eles continuarem no caminho que estão, Pai. Quantos ainda, meu Pai, não assumiram o compromisso do casamento, estão amigados? Quantos estão presos ainda nos vícios, na prostituição, na pornografia? Pai, nos liberte a cada dia, Senhor. Tira de nós o prazer pelas coisas do mundo. Nos dê um prazer em estar na Tua presença, na Tua casa. Senhor, nós queremos andar nos Teus caminhos e confessar para todo mundo que nós somos de Jesus. E eu aproveito esse momento, meu Pai, para orar por este homem e esta mulher que tem sido vítima de fofoca, de mentiras no seu ambiente de trabalho. Pai, essas pessoas têm sofrido calúnias, têm sofrido tanto, meu Pai, ameaças, perseguições, mas o Senhor é quem nos defende. Cada pessoa que está aqui representada, meu Pai, tem a sua luta particular, a sua luta interna e externa. E Jesus, a Tua palavra promete, no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, nesse momento eu te peço, meu Pai, nos livre mais uma vez de todo mal, de toda perseguição, toda ação do inimigo contra nós. Pai, e que a Tua palavra seja como um espelho para nós, que possamos olhar para ela e enxergarmos o que precisa ser mudado, e que a alegria, a paz e o gozo do Espírito Santo repouse sobre cada um, meu Deus, que está me ouvindo agora
E se houver alguém aqui pensando em acabar com a própria vida, Jesus, neste momento eu uso a autoridade do teu nome e eu repreendo o espírito de morte, falando na mente dessa pessoa, dizendo que ela não tem valor, que tudo já se acabou. Sai, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu repreendo também todo o espírito de acusação, todo espírito de medo, de confronto. Saia em nome de Jesus. Toda opressão caia por terra. E Senhor, cubra cada um de nós com o teu sangue, Jesus. Nos proteja, nos guarde e nos ilumine. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Confiamos em tua bondade, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a cada um. Tem sido uma bênção esses momentos de oração. Eu peço que vocês compartilhem e não se esqueçam de assistir os próximos vídeos que eu vou colocar, que vão ser tremendos, uma verdadeira bênção. Amém? Deus te abençoe e até breve. Um grande abraço.